Então quero compartilhar com você uma palavra que está em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler o texto do versículo 8 ao versículo 23. 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 8 ao versículo 23, a palavra de Deus, ela diz assim: Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel, ou contra Israel, e teve conselho com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. E o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou. Isto aconteceu não só uma vez, nem duas. Turbou-se por causa disso o coração do rei da Síria, que chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: não é assim, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, vai saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede onde está, para que eu envie e mande trazê-lo. E foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: ai meu senhor, que faremos? Respondeu ele: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. Diga assim comigo: não temas, porque os que estão conosco são mais, muito mais do que os que estão com eles. Amém. E Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere de cegueira esta gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira conforme o pedido de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Respondeu ele: não ferirás. Ferirás tu os que tomastes prisioneiro com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. Preparou-lhes, pois, um grande banquete, e eles comeram e beberam. Então ele os despediu e foram para o seu senhor, e as tropas dos sírios desistiram de invadir a terra de Israel. Amém. Curve a sua cabeça, queridos, vamos fazer uma oração ao Senhor por esta palavra. Pai, muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é um Deus tão generoso para conosco, para com a sua igreja. O Senhor tem nos surpreendido a cada manhã. A tua palavra diz que o Senhor faz novas as coisas a cada dia. Por isso, Pai, hoje o Senhor fez maravilhas. Hoje o Senhor faz coisas novas. Hoje o Senhor abre os céus, nos revela segredos e mistérios tão maravilhosos e extraordinários. Obrigado, Pai, por essa palavra, por essa escritura. Nós queremos nos alimentar dela, Pai querido. Nós estamos, Deus, diante de um grande banquete servido pelo Senhor, em uma mesa posta, Paizinho querido, diante da sua igreja, diante do seu povo. Nós queremos nos alimentar, queremos edificar a nossa fé com o pão sagrado, o pão celestial,
o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar e para nos suprir. Que a bênção do Senhor permaneça sobre as nossas vidas e que desta palavra, Senhor, nesta noite, a nossa fé seja edificada e que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a alcançarmos os Teus propósitos, os Teus objetivos. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, essa passagem, 2 Reis, capítulo 6, ela conta a história, ela narra a vida, as experiências do profeta Eliseu, o profeta que sucedeu o profeta Elias, aquele que foi o sucessor do grande profeta Elias, profeta Eliseu, a quem Deus o chamou com o propósito de direcionar Israel, de trazer livramento para o povo de Deus. Nessa passagem especial, o rei da Síria, ele armava ciladas contra a nação de Israel. Ele sabia que a nação de Israel, ela tinha alguns costumes, alguns hábitos, e eles passavam por algumas regiões. Nessas regiões, o rei da Síria, informado estrategicamente, ele colocava uma guarnição para atacar e ferir o povo hebreu, o povo de Israel. Mas o profeta Eliseu sempre informava ao rei de Israel o lugar onde o rei da Síria havia posto as suas ciladas, as suas armadilhas. Até que um dia o rei da Síria, incomodado com isso, ele buscou entre os seus servos alguém que porventura estivesse denunciando, alguém dentre eles que estivesse denunciando as estratégias. E um dos seus servos então se levanta e diz: ó rei meu senhor, o profeta que está em Israel faz saber o rei de Israel tudo que o Senhor pensa, tudo que o Senhor planeja. Ele conhece até os pensamentos do seu aposento de dormir, ele conhece. Então vai, busca esse rapaz, traga o preso, eu quero conhecer. E provavelmente ele queria tirar a vida de Eliseu. Ele manda uma guarnição, descobriram que Eliseu estava em Dotã, uma cidade. Eles foram com seu exército e eles rodearam a cidade de Dotã à noite. Pela manhã, o moço de Eliseu, o servo de Eliseu, ele se levanta bem cedo. E quando ele olha, ele vê o exército dos sírios cercando a cidade. Ele volta correndo para Eliseu. E ele diz: ai meu senhor, o exército dos sírios está ali fora. Cercaram a cidade. Em outras palavras, no bom português, estamos fritos, estamos numa enrascada. Eliseu olha para ele e diz assim: mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E ele diz: meu senhor, do que você está falando? Eu estive lá fora, eu vi o exército, os sírios estão lá armados, com cavalos, eles são um grande exército. Eliseu faz uma oração a Deus e pede a Deus: abra, Senhor, os olhos dele. Quando Deus abre os olhos espirituais do seu servo, ele consegue ver então carros de fogo, cavalos, carruagens de fogo, um grande exército enviado por Deus para guardar a vida de Eliseu, para guardar o povo de Israel. Depois então, Eliseu faz outra oração e pede que o exército dos sírios sejam cegados. E Deus fere todo o exército dos sírios e eles ficam cegos sem visão. Eliseu diz para eles: não está aqui quem buscais, sigam-me, que eu vou levar vocês a quem vocês buscam. E ele levou eles cegos até Samaria, onde estava o rei de Israel. Quando eles chegaram no meio da nação de Israel, do exército de Israel, Eliseu orou mais uma vez: abra-lhe, Senhor, os olhos. Eles abriram os olhos e viram que eles estavam no meio do exército dos seus adversários, que era o exército quem eles buscavam destruir. Imagina essa situação, Eles abriram os olhos e viram que estavam em Samaria, no meio do exército de Israel, desarmados, agora reféns de uma situação. O rei de Israel olha para Eliseu e ele diz: feri-los-ei, meu senhor, feri-los-ei. Ele diz: não. Você feriria aqueles que você tomou por escravo? Então dê pão, dê água para eles.
e libera eles para que voltem ao seu senhor. Eles puseram ali um grande banquete e eles voltaram para o seu senhor sem prejuízo. Eu quero, queridos, pegar essa palavra, essa parte das Escrituras. Eu quero conversar um pouquinho com você nesta noite sobre o título Frutificando Espiritualmente. Frutificando espiritualmente. Queridos, observem a diferença entre o servo de Eliseu e o profeta Eliseu. A forma como ambos viam a mesma situação, a forma como ambos viam o mesmo ambiente estabelecido. Ambos estavam em Dotã, ambos estavam cercados pelo exército da Síria, ambos se encontravam na mesma condição. Porém, o moço de Eliseu, aflito, angustiado, desesperado, ele estava com os olhos esbugalhados, cheio de sangue, e Eliseu tranquilo, provavelmente o moço de Eliseu teve que acordar ele, acorda, meu senhor, acorda, levanta, O que houve, homem? Tem um exército da Síria ali fora querendo nos prender. Queridos, a nossa percepção espiritual determina as nossas atitudes dentro de um ambiente no qual nós pertencemos. A forma como você vê as coisas à sua volta, o prisma pelo qual você se orienta, a forma como você vê o ambiente no qual você está inserido, determina quem você é, determina as suas atitudes, determina o seu comportamento, determina como você olha e vê a vida, determina como você vê as circunstâncias à sua volta. Frutificando espiritualmente. Eu quero conversar um pouquinho com você nessa noite. Essa palavra, ela tem o propósito de nos fazer perceber que existe uma outra forma, além da forma natural, de vermos o ambiente no qual nós estamos inseridos. É interessante que, conversando com algumas pessoas, às vezes, queridos, pessoas que já estão caminhando com Cristo já há vários anos, não conseguem discernir, não conseguem perceber um ambiente espiritual, não conseguem fazer uma leitura adequada do ambiente ao qual estão inseridos. E por conta disso, sofrem angústias, sofrem aflições, sofrem decepções, vivem angustiadas, vivem amarguradas, vivem derrotadas, deprimidas. A forma como nós olhamos as situações, elas determinam como nós viveremos, determinam como nós vivemos. Esse texto nos ensina algo muito precioso, queridos. Esse texto nos ensina que existem duas formas de vermos um ambiente. Nós podemos ver um ambiente com os nossos olhos naturais e nos frustrarmos. Nós podemos olhar para pessoas, para algumas pessoas, pelo que elas fazem, pelo que elas dizem. Nós podemos ver um ambiente no qual nós estamos inseridos e nos considerarmos dentro daquele ambiente como pessoas derrotadas. Mas se o nosso olhar espiritual, se a nossa percepção espiritual, ela estiver aberta, ela estiver ativa, nós vamos olhar o mesmo ambiente de um outro ponto de vista, que nos fará ver que Deus já dispensou dos céus, enviou para a terra um grande e poderoso exército para cuidar e guardar da minha e da sua vida. Amém, queridos? Esta é a verdade a nosso respeito. Porque é uma pergunta que vem ao nosso coração. Porque muitas vezes nós vemos pessoas que já estão caminhando com Cristo há vários anos e não conseguem ultrapassar essa barreira do natural para o espiritual. Por que algumas pessoas que já caminham conosco há tanto tempo,
já conhecem a Cristo há tanto tempo, não conseguem se mover dentro de um ambiente espiritual, não conseguem discernir as coisas espirituais. A palavra de Deus, ela diz que as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. As nossas atitudes, o nosso comportamento, ele determina se a nossa vida, a vida que nós vivemos, ela é uma vida movida, influenciada pela nossa carne, ou se é uma vida influenciada pelo nosso espírito. Quero conversar um pouquinho com você nessa noite. Eu quero colocar aqui alguns pontos que eu entendo serem fundamentais nessa passagem, para que nós possamos ter a nossa fé edificada. Eu entendo, queridos, que dentro dessa escritura, além do contexto histórico precioso, né, que nos remete a um tempo da história, onde o grande profeta Eliseu recebe da parte de Deus um grande livramento por causa da sua percepção espiritual, mas também esse texto trazido para os nossos dias, trazido para a nossa compreensão, trazido para o momento em que nós nos encontramos, nos fará perceber que existe um ambiente espiritual estabelecido em nossas vidas, no qual nós precisamos atentar, nos mover nele. E a palavra de Deus, ela nos ensina algumas características, alguns comportamentos que nos fazem viver esta realidade ou não, viver dentro dessa realidade ou fora dela. Quero conversar um pouquinho com você nessa noite. Então, o primeiro ponto que eu quero conversar com você, primeiro ponto, primeiro tópico: dê ouvidos ao homem de Deus. Dê ouvidos ao homem de Deus. Eu quero que você, profeticamente, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, né? Libere sobre ela essa palavra, dizendo: dê ouvidos ao homem de Deus. Isso, né? Olha o versículo 9. Olha o versículo 9. O homem de Deus, porém, mandou dizer ao rei de Israel: não passe por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Não passe por tal lugar. Queridos, a nação de Israel, ele diz que a nação de Israel, ela foi livrada de uma cilada, não uma, nem duas vezes. Isso quer dizer que elas foram livres, né? De ciladas várias vezes, porque o homem de Deus deu uma clara direção. Queridos, Eliseu, ele não tinha relacionamento com o rei da Síria, ele tinha um relacionamento com Deus, e o relacionamento que ele tinha com Deus lhe fazia conhecer as estratégias do seu inimigo, do seu adversário. Nós muitas vezes, queridos, nós temos alguma resistência a dar ouvidos ao homem de Deus. Quantos de nós já sofremos algum tipo de prejuízo por não termos dado ouvido ao homem de Deus? Eu mesmo, né, já tive um grande prejuízo, obviamente lá no começo, né, da nossa caminhada. Mas para mim, o que falava o homem de Deus não tinha muito valor. Normalmente, queridos, nós somos influenciados, né, por um espírito de que nós não precisamos de ninguém. Há no nosso coração, naturalmente, né, uma ação, um agir, dizendo que nós não precisamos de receber informações. As nossas informações que estão dentro do nosso coração são suficientes para direcionar as nossas vidas. E a nação de Israel foi liberta nenhuma nem duas vezes, várias vezes, porque dava ouvidos ao homem de Deus, dava ouvidos ao profeta do Senhor. Queridos, Deus fez desta forma. Deus fez dessa forma. Eu tenho certeza
que você, ao ter ouvido o homem de Deus, que Deus colocou em sua vida para ajudá-lo nas suas decisões, você com isso, ao acolher o que o homem de Deus lhe instruiu fazer, você já recebeu várias vezes da parte do Senhor livramento, já recebeu várias vezes da parte do Senhor uma bênção sobre a sua vida, pelo fato de você simplesmente ter dado ouvido ao homem de Deus. Amém, queridos? Nós dependemos uns dos outros. Nós somos pessoas, nós somos gerados por Deus para termos relacionamentos de fidelidade uns para com os outros. Nós precisamos crer que as pessoas as quais Deus está investindo, né, a sua obra, há um sucesso naquilo que Deus está realizando na vida dessas pessoas. Há uma transformação acontecendo na vida dessas pessoas, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui, o Celinho, né? Todo mundo olha para o Celinho e diz assim, que homem de Deus mais querido, que homem de Deus, né? Mas é uma bênção o Celinho, e é mesmo, né? O Celinho é uma bênção, né? Mas o Celinho não era assim no começo, né? O Celinho era deixa para lá, né? O pastor Roberto falou hoje de manhã que a gente não pode falar dessas coisas, né? Tem um novo Celinho ali, né? Nasceu de novo. Ele é resultado da obra que Deus realizou na vida dele. O que ele fazia no passado, com toda a liberdade, ele não faz mais. Por quê? Porque o Senhor operou na vida dele e realizou essa obra transformadora. Assim o Senhor age na nossa vida, né? Queridos, vivermos por direção do homem de Deus nos faz prosperarmos. Nos faz prosperarmos. Eu tenho certeza que tempos atrás, o Celinho, ele não agiu segundo o conselho do homem de Deus e teve prejuízo na sua vida, né? Hoje nós vemos um Celinho que ouve o que Deus está falando através do homem de Deus que Deus colocou para cuidar da vida dele. Amém? Deus sempre coloca pessoas à nossa volta para nos instruir, a fim de quebrar dificuldades existentes dentro do nosso coração e que nos distanciam do propósito de Deus. Há um sentimento dentro do nosso coração, queridos, que parece que é um pacote que vem junto, né? É um kit completo. Quando nós nascemos, começamos a descobrir a vida e de alguma forma começamos a descobrir que existe dentro de nós alguns sentimentos, alguns valores, e nós nos sentimos suficientes. Nós não queremos depender das pessoas. Nós não queremos reconhecer que somos dependentes. Mas Deus nos fez dependentes. Amém? Diga para alguém do seu lado, Deus nos fez dependentes. Isso. Quanto mais cedo descobrirmos isto, menor será os prejuízos que nós sofremos. Nós precisamos ter um homem de Deus para nos aconselhar. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Crônicas 20:20. Olha que palavra poderosa é essa. 2 Crônicas 20:20, a parte final do texto. Ele diz assim, vamos ler o versículo todo, ele diz assim: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escute-me, Judá, e o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos seus profetas, dele e vocês terão a vitória. A minha tradução, ela diz assim, só a parte final: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A nossa prosperidade espiritual, ela está diretamente ligada à obediência a essa palavra.
Caminharmos sozinhos nos leva a alguns prejuízos, sérios prejuízos. Nós sabemos, queridos, por experiência, que quando as pessoas se isolam, ela está passando por uma dificuldade. É interessante que quando a pessoa começa a viver algum momento de dificuldade, prontamente ela se isola, prontamente ela tem dificuldade de estar junto com outras pessoas. Isso demonstra que, de alguma forma, o conselho do homem de Deus não está servindo para aquela pessoa. Ela não está ouvindo. Esse servo do profeta Eliseu, né, se ele tivesse tomado alguma atitude naquele momento em relação ao ambiente que estava estabelecido à sua volta, certamente ele erraria. Certamente ele teria um grande prejuízo. Mas ele veio ao homem de Deus, apresentou ao homem de Deus o quadro que ele estava vendo. E o homem de Deus mostrou para ele o verdadeiro quadro no qual ele estava inserido. Deixa eu falar algo para você, querido. Talvez você esteja nesse momento passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma adversidade. Este não é o verdadeiro quadro no qual você está inserido. O quadro no qual você está inserido é um quadro muito diferente desse, no qual você não é um refém. Você é aquele que Deus levantou para vencer todos os seus adversários, todos os seus inimigos. O quadro verdadeiro no qual você está inserido não é um quadro de derrota, é um quadro de vitória. O quadro no qual você está inserido, o quadro real no qual você está inserido, não é um quadro de refém, é um quadro onde você tem autoridade para tomar decisões e fazer escolhas contra os seus adversários. Nós vemos o exército dos sírios sendo levado por Eliseu como alguém refém. Um grande exército, um poderoso exército, sendo conduzido pelo profeta Eliseu como alguém que estava refém de uma situação. Aqueles que vieram convictos que venceriam, se tornaram reféns. As adversidades que se levantam na sua vida para tentar derrubar você, elas não são mais poderosas do que você, elas são reféns na sua vida. Você pode e deve determinar as circunstâncias da sua vida, porque Deus colocou você num quadro de superioridade. O fato é, nós temos esse olhar espiritual, nós temos essa percepção espiritual para podermos viver essa realidade, ou nós ainda nos vemos como derrotados nesse quadro, nessa situação, né? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. O grande problema, na maioria das vezes, é que se a pessoa que Deus colocou como homem de Deus para a minha vida for alguém com quem tenho dificuldade de relacionamento, dificilmente crerei na profecia por ela liberada. Deixa eu dar um exemplo aqui. Não necessariamente, né, mas por exemplo, o pastor Marcelo, né, um profeta de Deus que Deus levantou para estar nessa casa, né, liberando a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, liberando a palavra do Senhor sobre essa igreja, liberando a palavra do Senhor sobre muitas situações. Queridos, o que nós estamos vivendo hoje foi liberado por um profeta de Deus, foi estabelecido através de uma declaração profética, amém? Se nós tivermos dificuldade de nos relacionarmos com o pastor Marcelo, dificilmente vamos crer, dificilmente creremos na palavra que é liberada pela boca dele. Se nós tivermos dificuldade de relacionamento com ele, quando ele estiver profetizando, nós vamos dizer assim: eu não creio que é bem dessa forma. Eu não creio que seja desse jeito. Eu vou fazer do meu modo. Caminhamos como o moço de Eliseu, sem percepção da verdadeira realidade na qual estamos inseridos. Quando isto ocorre, a prosperidade de nossos projetos ficam comprometidas até que nos submetamos novamente ao profeta de Deus, não é? Pastor Marcelo, perdoa, querido, eu fui ignorante, não é? E eu não reconheci
a autoridade da palavra que estava sobre a sua vida. Nós temos homens de Deus que Deus tem levantado no nosso meio para serem líderes de grupo familiar. Eu citei o pastor Marcelo como exemplo, mas nós temos vários homens de Deus, líderes de grupo familiar. E nós, dentro de uma proporção semelhante a essa que eu usei como exemplo do pastor Marcelo, muitas vezes não ouvimos o homem de Deus que Deus colocou para dar direção para a nossa vida, porque nós julgamos o homem de Deus. Queridos, Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Ele escolhe as pessoas. O Senhor Jesus, quando foi escolher os seus discípulos, os primeiros discípulos que ele escolheu, ele não foi na faculdade de Jerusalém. Ele foi no Mar da Galileia. Escolheu pescadores, homens indoutos. Os primeiros membros do grupo familiar de Pedro, Tiago e João, eles diziam assim: esses pescadores aí vão dar instrução para a minha vida? Não. Eu prefiro que seja Mateus. Mateus é um homem mais bem instruído. Eu prefiro que seja Lucas, é um médico, estudou. Pedro não. Imagina, um pescador. No entanto, Pedro se tornou a principal coluna da igreja naqueles dias. Queridos, Deus não nos usa pela nossa competência. Deus nos usa conforme o nosso coração está aberto. O tanto quanto o nosso coração estiver aberto, é o tanto quanto Deus irá nos usar, independente da nossa capacidade, da nossa competência. Deus nos usa pelo tanto que nós cremos. Submeter-se ao profeta de Deus nos leva a uma vida de dependência uns dos outros. Isto quebra todo o orgulho do nosso coração. E Deus faz isso propositalmente. Quantas vezes nós tivemos que voltar a algumas pessoas, pedir perdão para elas. Irmão, me perdoa. Enquanto esse conserto não houver acontecido, o céu está de bronze, a porta está fechada, as portas não se abrem. Por quê? Porque Deus quer remover do nosso coração o orgulho que nos impede de prosperar, o orgulho que nos impede de alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. O orgulho nos leva à individualidade. Por causa disso nos isolamos. Não nos envolvemos com as pessoas. O orgulho nos leva a isso, ao isolamento. Então, primeiro ponto, dê ouvidos ao homem de Deus. Aprenda a dar ouvidos ao homem de Deus. Aprenda a dar ouvidos ao homem de Deus. Deus sempre vai colocar alguém junto de nós para nos dar direção, para nos dar bons conselhos, segundo a palavra de Deus, que nos nortearão em nossas escolhas. Segundo pensamento, abra os olhos do seu espírito. Abra os olhos do seu espírito. Diga para alguém aí pertinho de você, profeta de Deus, fala para ele assim: abra os olhos do seu espírito. Diga para ele. Agora fala para o irmão do outro lado, para ele não ficar com ciúme, Abra os olhos do seu espírito. Como podemos abrir os olhos do nosso espírito? Como podemos abrir? Podemos ter nossos olhos naturais muito bem atentos, porém, os olhos do espírito são o que de fato nos farão ver a verdade a nosso respeito. Você só conhece o ambiente espiritual à sua volta quando os olhos do seu espírito estão abertos. Você pode fechar os seus olhos naturais e os seus olhos espirituais continuarem vendo. Você pode deixar-se mover com muito mais convicção pelo que os seus olhos espirituais veem
do que aquilo que os seus olhos naturais estão lhe dizendo que é. O moço de Eliseu, ele acordou bem cedinho, olhou para o exército sírio e viu um quadro de derrota, viu um quadro de prejuízo, viu um quadro de eminente derrota. Quando ele volta para Eliseu, Eliseu ora ao Senhor, pede a Deus para que abra os olhos do seu espírito. Instantaneamente, ele começa a perceber um outro ambiente constituído à sua volta. Percebem, queridos, como é necessário nós que conhecemos o Deus que servimos, um Deus tão maravilhoso, um Deus que nos ama de uma forma tão poderosa, tão maravilhosa, um Deus que já provou de tantas formas, que nos ama, que tem o melhor dele para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Queridos, os planos de Deus a nosso respeito são planos de paz e não de mal, planos para nos dar uma esperança e um futuro. Assim diz a palavra de Deus. Estes são os planos do Senhor. Olhar as circunstâncias com um olhar natural pode nos levar a tomar decisões erradas. Quantas vezes tomamos decisões olhando um ambiente no qual nós estávamos inseridos, tomamos decisões, sofremos prejuízo e depois nos damos conta, puxa vida, né? Poderia ter sido diferente se os nossos olhos espirituais estivessem abertos. As melhores decisões que tomamos em nossa vida são aquelas que tomamos a partir do que os nossos olhos espirituais veem. Estas são as melhores escolhas, estas são as melhores decisões. Estas são as decisões que nos levam certamente à vitória e às conquistas que Deus tem para a nossa vida. Não somos mais movidos pelo ambiente natural, somos movidos por um ambiente espiritual. A diferença entre um vitorioso e um derrotado é apenas a forma como olhamos o mesmo ambiente à nossa volta. Quantas vezes, queridos, quantas vezes nós olhamos para um ambiente no qual nós nos vemos reféns daquele ambiente, no qual olhamos para nós mesmos, né? No livro de Números, capítulo 13, quando os espias estão voltando de ver Canaã, de olhar Canaã, interessante que Josué e Caleb era um grande homem de Deus, amém? Né? Caleb era né? Josué também, mas já que a gente tem um representante aqui de Caleb, né? Então, glória a Deus, né? Josué e Caleb, eles voltaram convictos, eles olharam o mesmo quadro, eles viram a mesma terra, eles viram o mesmo ambiente, e eles voltaram convictos: Deus nos deu essa terra é nossa, essa terra nós vamos conquistar. Mas os 10 que foram junto com eles, os 10 espias, né, eles diziam assim: não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Números capítulo 13, 31, se a Rá quiser colocar lá, tá? Números capítulo 13, o 31. Os homens que com eles subiram, porém, disseram: não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, divulgaram um relatório negativo da terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enaque são de raças gigantes. E éramos aos nossos
e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Esse era o quadro que os 10 espias estavam pintando. Se nós formos, vamos ser derrotados. Se nós formos, vamos ser vencidos. Josué e Calebe, eles disseram: nós vamos vencer. O que aconteceu com eles, queridos? Os 10 espias morreram no deserto. Josué e Calebe entraram na terra da promessa, conquistaram território em Canaã. Por causa de quê? Por causa da forma como olhavam o mesmo quadro, o mesmo ambiente. Como você está olhando o ambiente à sua volta? Com que olhos você está vendo esse ambiente à sua volta? Olhe com os olhos do seu espírito. O versículo 15, ele diz assim: quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? Em outra palavra, né? Estamos fritos, né? E agora? O que será de nós? Caminhe sempre junto de quem tem um olhar espiritual das coisas à sua volta. Queridos, escolha com quem você caminha. Escolha as pessoas com quem você caminha. Você tem caminhado com pessoas que o seu olhar é puramente natural, essa pessoa não vai acrescentar muita coisa a você. Caminhe com pessoas que olham, que percebem espiritualmente. Quanto tempo nós estamos orando para que a igreja de Itapema seja estabelecida? Quanto tempo está lá na cartinha, né? Oremos pela igreja de Itapema, oremos pela igreja de Itapema. Agora ela é uma realidade, queridos, agora ela é uma realidade, né? Caminhe com pessoas que olham e veem espiritualmente as coisas. Caminhe com aquelas pessoas que sabem, que servem um Deus maravilhoso, que servem um Deus extraordinário, um Deus que tem o melhor de si para as nossas vidas. Caminhe com pessoas que creem. Este rapaz estava prestes a fugir se pudesse. Ele quase não volta para Eliseu. Ele quase acha, não, se tivesse um lugar de fuga, ele sairia correndo. Quantas vezes nós fugimos de situações porque não cremos que Deus tem o melhor de si para nós? Quantas vezes fugimos, queridos? Em nossos dias existem dons espirituais que Deus dá a seus servos, com os quais podemos discernir o ambiente espiritual à nossa volta. Não conseguimos discernir o ambiente espiritual sem que façamos uso dos dons espirituais. São os dons do Espírito de Deus que nos fazem discernir o ambiente espiritual. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, aliás. Versículo 2. Ele diz assim: pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Pastor, para que orar em línguas? Quem ora em línguas, quem fala em línguas não fala aos homens, fala a Deus. Eu e a pastora Cristiane, nós temos o hábito de orar pela manhã. Invariavelmente, eu estou ali fazendo oração, né, abençoando a igreja, e ela junto comigo está orando em línguas. Eu não compreendo o que ela fala, mas ela está orando em línguas. Ela está ali intercedendo, guerreando, combatendo, né, está orando diretamente a Deus. Eu não entendo o que ela está falando, mas Deus entende, né, e assim Deus tem nos dado a vitória. Busque com intensidade fluir nos dons do Espírito Santo, no Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 ao 6.
há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Olha que interessante isso. O versículo 4, ele diz: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Dons são dados pelo Espírito Santo. O versículo 5, ele diz: há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ministérios são dados pelo Senhor. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Dons operacionais são dados por Deus. Cada um tem uma habilidade para nos dar. O Espírito tem habilidades, o Senhor tem habilidades e Deus tem habilidades para nos dar. Busquemos isso, queridos. Busquemos isso. Nós precisamos desses dons. Precisamos desses dons para fluirmos espiritualmente. Qual dom você tem desejado para a sua vida? O que você já alcançou é o suficiente? Você está contente com o que você já alcançou ou você quer mais do Senhor? Deus ama os que querem mais. Diga para alguém do seu lado: Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais para a sua vida. Pastor, eu já oro em línguas. Busque o dom de discernimento de línguas. São 9 dons do Espírito Santo. Nós nos contentamos em orar em línguas. E os outros 8? São muitos dons, queridos, muitos dons. Eu gosto bastante do texto de Joel, capítulo 2, os versículos 28 e 29. Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, a palavra de Deus, ela diz assim: e depois disso, depois desses dias, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei do meu espírito. Glória a Deus, queridos, glória a Deus. Deus me usa muito com visões, né? Quase não tenho sonhos, né? Agora que eu estou começando a sonhar um pouquinho, né? Agora que estou começando a ter uns sonhos bem rapidinhos, né? Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Há uma geração se levantando, queridos, profetizando. Há uma geração que Deus está usando. Às vezes, em relação aos dons, às vezes parece que nós já estamos, né, no final da viagem, com o pé no freio, já reduzindo. Mas tem uma geração que está decolando, né? Tem uma geração que está decolando. Você está com o pé no freio ou no acelerador? Cutuca o irmão aí do seu lado e diz: irmão, tira o pé do freio. Nós estamos vivendo dias em que o Senhor está derramando do seu Espírito em sua igreja. E todos, absolutamente todos, podem fluir nos dons dados pelo Espírito de Deus. Amém, queridos? Terceiro ponto, para nós finalizarmos, né? Quando o profeta Eliseu leva esses homens a Samaria, no meio do exército de Israel, que eles se veem reféns de uma situação, ele diz assim no versículo 21: quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Respondeu ele: não os matarás, matarás tu os que tomaste prisioneiro com a tua espada e com o teu arco? Põe diante deles pão e água, para que comam e bebam e voltem ao seu senhor. Eliseu estava dizendo para eles assim: faça com aqueles que você conquistou o que você quiser, mas com os que eu conquistei, desfruto eu. Terceiro ponto: desfrute das suas próprias conquistas.
Desfrute das suas próprias conquistas. Deus tem conquistas para você. Deus tem conquistas maravilhosas e extraordinárias para você. Não se contente, queridos. Não se contente com o que você conquistou até aqui. É maravilhoso, é extraordinário, é especial, mas não é suficiente. Tem mais. Deus quer te dar experiências maiores do que aquelas que você viveu até aqui. Deus quer te dar experiências maiores. Deus quer te dar dons maiores. Você já curou algum enfermo? Não. Então você precisa curar o enfermo. Deus quer te dar dons de curas em nome de Jesus. Pastor, eu ainda não oro em línguas. Então você precisa orar em línguas. Você precisa começar a se mover no Espírito. Precisa começar a se mover espiritualmente. Nós estamos vivendo um momento, queridos, determinante na igreja, na continuidade, no andamento, no crescimento da igreja. E o que vai determinar as conquistas que virão a seguir são a forma como nos relacionaremos com os dons espirituais, com os dons do Espírito Santo. Como estaremos vendo essa situação? Queridos, ouça bem, não prenda a sua mente, né, em um pensamento que o leve a crer que uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que tem bastante dinheiro. O nosso sucesso, ele é recheado de ações, de comportamentos. O nosso sucesso, ele tem muito mais a ver, queridos, com o que nós realizamos dentro do reino de Deus, do que com aquilo que nós conquistamos materialmente, queridos. Deus tem dons extraordinários para você. Deus tem dons extraordinários para a sua vida. Se você ainda não orou por um enfermo, ouse fazer isso. Ouse fazer isso. Ah, irmão, eu estou doente. Conheço um remédio bacana. Vai ali na farmácia. Não. Vem cá, eu vou orar por ti. Impõe a mão e determine, declaro, queridos, os vossos filhos profetizarão, queridos. A maior experiência de cura, ela vem por uma palavra profética, uma palavra que é proferida pelos nossos lábios. Eu declaro cura em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós temos declarado, queridos, todos os dias, eu e a pastora Cris, nós tomamos o propósito. Nós temos declarado todos os dias, a cura da nossa irmã Flávia. Hoje de manhã ela estava no culto lá em Itapema, né? Nós nos alegramos muito de ver a forma como ela já está. Mas nós sabemos que daqui uns dias nós a veremos aqui, né? Nós veremos a Flavinha aqui pulando, dançando, gritando e glorificando ao Senhor. Por quê, queridos? Porque cremos que o nosso Deus é poderoso para fazer uma obra extraordinária. Queridos, há mais de Deus para experimentarmos. Não se contente com o que você conquistou até aqui. Não se contente, não é só isso que Deus tem para a sua vida. Nós temos aqui alguns irmãos que, quando chegaram na igreja, sequer imaginavam que um dia se tornariam líderes de grupo familiar. Hoje são líderes de grupo familiar, né? Lideram um grupo familiar. E Deus tem dado graça, sabedoria, abundância para eles poderem cuidar desses grupos familiares. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Amém, queridos? Vamos colocar em pé. Eu quero orar abençoando a sua vida nesta hora. Vamos nos colocar em pé. Creia que Deus tem o melhor dele para a sua vida. Deus tem o melhor dele para a sua vida. Pode subir os irmãos da música. Vamos encerrar cantando mais um cântico. Aí eu quero fazer uma oração e depois nós vamos cantar mais um cântico e encerrarmos a nossa celebração, esse culto maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abra os olhos do seu espírito, querido. Abra os olhos do seu espírito. A forma como você vê as coisas à sua volta determina onde você vai chegar. A leitura que você faz do ambiente no qual você está inserido determinará as tuas conquistas, determinará o que você vai conquistar na sua vida espiritual com o Senhor.
Feche os seus olhos, quero orar com você nesta hora. Querido e maravilhoso Deus, graças te damos, porque o Senhor é um Deus de maravilhas, o Senhor é um Deus que faz coisas extraordinárias, coisas grandiosas. Pai, há uma expectativa no nosso coração, há uma certeza, há uma convicção, ó Deus, em nossos corações, de que o Senhor está realizando algo grandioso, algo maravilhoso. Nós temos essa certeza, nós temos essa convicção. Pai, nós não abrimos mão de crer, nós não abrimos mão da esperança que o Senhor gerou em nossos corações. Há muito para ser conquistado, há muito para ser conquistado. Pai, eu quero abençoar a vida do meu irmão, da minha irmã, nesta hora. Eu sei, Paizinho querido, que no nosso meio existem pessoas que estão passando por lutas, por angústias, por aflições. Muito provavelmente, Pai, elas não fizeram a leitura correta. Muito provavelmente, elas não perceberam claramente o ambiente espiritual na qual elas estão inseridas. Muito provavelmente, os olhos do espírito dela ainda estão fechados, não estão abertos. Pai, nós queremos orar nesta noite e declarar, assim como Eliseu ordenou ao seu moço, pedindo a Deus que abrisse os seus olhos. Pai, eu declaro nesta noite, em nome de Jesus, abra os olhos do espírito do meu irmão e da minha irmã, que ainda não consegue ver as coisas espirituais, que ainda não consegue perceber o ambiente espiritual no qual nós estamos inseridos, que não conseguem perceber a grandeza do exército celestial que Deus preparou, que Deus enviou para nos abençoar, para guardar, para cuidar da nossa vida, para nos dar a vitória contra todos os inimigos que se levantam contra as nossas vidas. Pai, aqueles que estão conosco é maior do que aqueles que estão com eles, Paizinho querido. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, Paizinho querido. Muito obrigado, Pai. Eu quero abençoar a vida do meu irmão, da minha irmã. Eu declaro, Paizinho querido, a graça, o favor, a bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles, Pai. Eu abençoo aquele que está enfermo, eu declaro saúde, Paizinho querido. Eu abençoo, Pai, aquele que está aflito, angustiado, que a paz do Senhor tome esse coração, traga alento, traga alegria, traga gozo, traga contentamento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Querido Espírito, vai tocando cada coração, vai tocando agora, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo certeza, trazendo confiança, Pai, que o Senhor é um Deus maravilhoso, extraordinário. Aleluia. Se você crê, querido, aplauda o Senhor nessa hora com grande alegria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.